Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, que vai nos falar um pouco de tanto processo, de tantas ações, de todo o trabalho que a Câmara faz e para que serve a Câmara, o que mexe na sua vida todos os dias. Um conhecimento profundo, apesar de ser um jovem vereador, mas com conhecimento profundo de tudo que passa na Câmara e tudo que pode, de repente, melhorar a sua vida. E você vai ver também que muitas das coisas que nós vamos falar aqui atinge diretamente a você e com a vista do presidente, do vereador, verificando que poderia ser maléfica, fez grandes mudanças e trabalha muito junto de todo o comércio, de toda a indústria, de todo o serviço, para que você possa ter pelo menos a manutenção do seu emprego e que você possa ter, pelo contrário, aquelas pessoas que perderam por um motivo que, infelizmente, passa o Distrito Industrial, possam abrir o seu pequeno negócio, possa ter a realidade do seu dia a dia. Tudo isso você vai ver, mas antes disso eu gostaria de mandar um abraço bem grande para o presidente de Tefé, de Parintins, de Quari, de Manacapuru, de Taquatiara, que sempre nos assiste, como também um abraço para o presidente da CDL de Ceará, da FCDL, e também para o presidente da nossa confederação, Honório. Honório, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria também de mandar um abraço bem grande para todos aqueles que nos assistem lá do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que tem nos mandado um número muito grande de e-mails. E também, agora nós vamos estar passando também o programa, ainda no Amapá, no Acre e em Boa Vista. Muito obrigado a todos que nos assistem e nós vamos falar muito hoje da cidade. Mas mesmo que falar do nosso município, será que o seu município está fazendo igual? Não é na hora que você cobrar também os vereadores que estiverem lá, dizendo, puxa, o estado de Manaus, a cidade de Manaus está fazendo e por que não o meu município? Por isso que você vai entender bastante o que é realmente a Câmara Municipal. Tudo bem, presidente? Eu agradeço, Ralf, agradeço o espaço aqui no Logista. É uma oportunidade ímpar que eu posso falar em nome da Câmara Municipal de Manaus, prestando conta para a cidade, para os vossos telespectadores, das ações que vem fazendo a Câmara ao longo desses 3 anos e 6 meses. Nós estamos terminando agora o penúltimo semestre dessa legislatura, caminharemos agora para julho, para o último semestre, é onde a Câmara tem tido um papel muito preponderante nas discussões importantes da cidade de Manaus, tanto com decisões e grandes mudanças de forma interna, como também de forma externa. Agora, o que a gente vê no primeiro momento da sua início da presidência, né, um jovem vereador que conseguiu colocar uma Câmara Municipal, seus pares todos dentro do equilíbrio, conseguiu conversar com todos numa mesma plataforma, conseguiu ter uma ligação junto à própria prefeitura, do trabalho feito junto à prefeitura, conseguiu unir e não separar, que geralmente acaba numa presidência, você acaba dividindo, não dividindo, acaba nesse momento somando, dentro de uma situação da desburocratização, onde você vê muita gente falando que o prefeito Arthur Neto trabalhou, acreditou na desburocratização da prefeitura e com isso buscou um grupo de empresários, de entidades de classe, junto com seus principais secretários, e sua atuação sempre acompanhando a desburocratização, acompanhando o passo a passo, e que é difícil a gente encontrar uma presidência atuante em todos os segmentos para somar e nunca dividir. Eu digo, assim como passou a Câmara, está passando o comércio, a indústria e os governos. No momento de grande dificuldade que vive o país, triste momento que vive a República, eu acho que todo gestor tem que se reinventar. Todo empresário está se reinventando. A Câmara de Manaus não ficou diferente. Quando nós tivemos a oportunidade de assumir a presidência em janeiro, nas primeiras medidas, nós tomamos medidas de cortes, chamamos fornecedores, não porque os preços dos contratos estavam majorados, mas quando começou 2015, a realidade futura da economia do Brasil era um horizonte sombrio. Tanto é que, infelizmente, para nossa tristeza, nós não erramos. Realiamos todos os contratos, uns cancelamos, outros baixamos os contratos, porque nós chamamos de forma muito aberta ao fornecedor. É melhor receber em dia um pouco menor do que não receber, certo? Então, isso nós fizemos várias medidas ao longo dos primeiros 6 meses, certo? Que propiciou à Câmara
hoje, um ano e meio depois, em plena crise econômica, talvez a maior da República, a Câmara continuar com as suas capacidades de funcionamento em pleno vapor, fornecedores em dia, e em pleno investimento. Nós estamos com obras dentro da Câmara. Não é que está sobrando dinheiro, é que nós diminuímos o custeio para aumentar o investimento. E desta forma, hoje nós estamos com... Eu digo que a Câmara está com as suas contas muito apertadas, mas dentro de um equilíbrio. Isso faz uma diferença muito grande, onde você vê até a própria empresa privada, que às vezes tem que fazer investimentos, mas reduz custos para poder fazer o investimento e ter a sua sobrevivência. Mas dentro disso não atrapalhou a funcionalidade da casa com essas reduções? Nós fizemos as decisões, Ralf, da Câmara, eu sempre tive a oportunidade de tomar junto com os meus pares. Nós temos o colegiado de líderes, o que cabe ao presidente a parte administrativa. Nós cortamos hora extra, redimensionamos situações que faz parte, cortamos o leite da Câmara. Mas o leite é R$70 mil a menos por ano, certo? Cancelamos o contrato do painel, R$200 mil a menos por ano. Redimensionamos o contrato de internet, R$10 mil a menos por mês, R$120 mil a menos por ano. E a gente foi fazendo realinhamentos de custeio que permitiram, por exemplo, na reengenharia dos contratos, economizamos R$1,5 milhão. E a gente foi fazendo uma política, certo? Que permitiu que a Câmara sobrevivesse, reunimos entre os vereadores, iniciativa da Câmara, cortamos as diárias de vereadores e servidores em 50%. Parabéns. Uma decisão do colegiado de líderes. Parabéns. Não foi a pressão popular, foi os vereadores que se reuniram, vamos diminuir as diárias. Por exemplo, agora, com a decisão do colegiado de líderes, a partir de 1º de julho, cortamos viagens na Câmara Municipal de Manaus, viagens diárias, só se for em extrema necessidade, por exemplo, que nós estamos pleiteando a Rádio Câmara, toda custeada pela Câmara Federal. Justifica sair de Manaus para ir a Brasília, uma equipe técnica para aí correr atrás de R$1,5 milhão, justifica, certo? Mas isso foi uma decisão tomada entre os próprios vereadores. Quando tiver a TV, que todos os nossos telespectadores, toda a cidade de Manaus pode assistir com muito mais tranquilidade e acompanhar, né? E agora uma rádio FM, o canal está lá, já conseguimos o canal com o Ministério das Comunicações, a frequência 105,5 FM, certo? Onde de manhã a programação da Câmara de Manaus e à tarde da Câmara Federal, não tendo conflito nenhum na programação, e com isso teremos mais um veículo de transparência, certo? Porque eu defendo uma tese, Ralf, que a sociedade não escolhe um político agora em 45 dias. Ele precisa julgar o político ao longo de um mandato. O que o vereador fez pela cidade? O que o deputado fez pelo seu estado? Qual é a atuação, obviamente, de um deputado federal, de um senador? Então você não pode fazer uma avaliação de 45 dias de uma pessoa que passou 4 anos trabalhando, certo? Então, nós não tivemos prejuízo, conversamos... Em 2015, ainda tinha um pouco de recurso, paguei 2 milhões do RV, pagamos 1 milhão de indenização, certo? Demos 7% de reajuste da inflação. Já neste ano, 2016, talvez sejamos o único poder do Amazonas que deu 11% de reajuste. Demos a inflação de 2015, certo? Ou seja, nesse biênio que nós estamos à frente da presidência, quase 18% de reajuste. Infelizmente, queria que a inflação não fosse 2 dígitos, porque eu estava falando de ganho real. Estaria falando de ganho real. Então, eu vejo a Casa Legislativa. Eu sempre defendo uma tese que a Câmara não pode ser só folha de pagamento. Nós estamos agora iniciando a construção do auditório da Câmara, em plena crise. Mas por que o auditório da Câmara? Porque hoje a Câmara Municipal de Manaus, 5º maior parlamento municipal do Brasil, se eu quiser fazer uma audiência pública com mais de 100 pessoas, que não é nada, uma metrópole Manaus de 2 milhões e 200 mil habitantes,
eu tenho que botar cadeiras de plástico no plenário. Eu não tenho um ambiente, certo, na Câmara de Manaus que eu possa colocar 250 pessoas para uma audiência pública. Você vai na Câmara de São Paulo, que é o maior parlamento do país municipal, com 55 vereadores. Um prédio de 1964 tem 8 auditórios. Porque eu consigo ver, no mesmo dia, se discutir num auditório educação, no outro se discutir a questão do trabalho, criança e adolescente, ou seja, nós temos 41 vereadores. Isso fez o quê? Que um auditório é um aparelho de trabalho para uma casa legislativa, certo? E a Câmara iniciou agora e vamos entregar em 120, 140 dias esse aparelho de trabalho. Então, nós estamos com várias ações que com certeza nosso objetivo dessa mesa é deixar ao final do biênio uma Câmara totalmente estruturada. É como eu acabei de falar, você vê uma pessoa jovem com a cabeça muito mais aberta e dizendo que os recursos feitos não ultrapassando os seus orçamentos, reduzindo internamente e depois fazendo aquilo que seria melhor para a Câmara. A gente acredita que a Câmara fazendo o melhor para ela, está fazendo também para o povo que vai lá e que tem que ter um certo conforto na hora, principalmente na audiência pública. Realmente estive lá, as cadeiras eram de plástico e isso daí tudo faz um transtorno bem grande para as pessoas. Mas eu vejo que não é só isso, nós falamos hoje praticamente nesse momento da Câmara, mas a Câmara também, na sua presidência, também está ajudando muito a Vila Olímpica dos Bairros de Santo Antônio. Foi um desafio que quando eu levei para meus pais, se eu não tive a oportunidade de ser vereador ali na antiga Câmara da 7 de Setembro. Quem foi lá era um prédio péssimo para trabalhar. Manaus cresceu e a Câmara ficou pequena. Construíram a sede em 2005, se não me falha a memória. Se fizer um comparativo de 2000, do que era a 7 de setembro para a sede atual, é um palácio. Mas se tu me perguntar, certo, como nós construímos como construir aquela Câmara do zero, tem erros lá terríveis. Nós construímos a Câmara de costa para o rio. Nós temos uma beleza que é o Rio Negro. Você passa pela frente da Câmara, você vê só ar-condicionados de costa para o rio. Bem, nosso entrevistado de hoje mostrou um pouco do que faz a Câmara, mostrou um pouco do que o trabalho que foi feito, principalmente falando do ABITS, principalmente de locais que você hoje está fazendo com certeza a sua caminhada. E muito mais, isso aí é muito mais, ainda mais quando ele fala da desburocratização, que foi um líder de trabalhar junto à desburocratização. Então, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Wilker Barreto, hoje foi o nosso entrevistado e com certeza nós vamos aqui, se Deus quiser, possamos chamá-lo para que a gente possa dar um fechamento desse período de mandato ainda, junto antes das eleições, para que a gente possa entender mais ainda e você possa acompanhar toda a trajetória da Câmara Municipal e junto ao presidente também, que vem nos falar de tantas ações que foram feitas nesse período. Muito obrigado a todos, agradeço inúmeros e-mails, agradeço os telefonemas, agradeço a todas as correspondências que vocês estão nos mandando, parabenizando. Eu sei que às vezes nós não conseguimos responder com tanta rapidez, mas são milhares, mas a nossa equipe está fazendo o esforço todo para poder trabalhar junto a vocês. Muito obrigado a todos.